Então, mais uma vez, bom dia a todos. Fico muito feliz, né, com esse convite de estar aqui hoje conversando com vocês sobre um assunto tão importante nesses dias atuais, né, onde a gente está vivendo momentos de incertezas, de mudanças constantes acima de tudo, né, muito mais do que antes agora, o indivíduo, a maturidade do indivíduo, ela se faz muito mais necessária, né, para que a gente possa passar por esses momentos de forma resiliente, de forma positiva e principalmente a gente poder sair mais forte, né, e com muitos aprendizados de todas essas experiências que nós estamos passando, né, infelizmente, né, o cenário externo, ele tem nos trazido muitas ameaças, muitas coisas que estão acontecendo acabam fugindo do nosso controle, né, então o ser humano ele tem dificuldade, né, de agir e de lidar com algumas coisas quando ele não tem controle daquilo que está acontecendo. E hoje a gente vai bater um papo sobre como a gente pode desenvolver uma mentalidade favorável, né, a tudo isso que está acontecendo, para que a gente possa sair, né, bem dessa situação e também ajudar as pessoas ao nosso redor. Porque eu acredito muito de que, né, nós nascemos nesse planeta para, né, para amadurecer e também para ajudar as pessoas nesse mesmo processo. Então, quanto melhor nós estivermos e mais preparados nós estivermos para passar por esse momento, mais condições nós vamos ter também de ajudar aquelas pessoas que estão precisando, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mindset, sobre mentalidade, sobre mudanças, né? Como agir diante de tantas mudanças, essas mudanças que elas vêm acontecendo de uma forma tão rápida e todos os dias parece que é uma nova realidade, muito diferente da realidade de ontem, onde é difícil a gente fazer planos, é difícil a gente até projetar sonhos, né? Mas, assim, eu acredito de verdade que com o desenvolvimento de uma inteligência emocional e uma capacidade de reação rápida, com certeza a gente vai estar bem melhor preparado para sair mais forte de toda essa situação, onde muitos aprendizados, né, vão ser construídos, uma nova forma de viver vai ser construída e até uma nova forma de se comunicar e se relacionar, né? Tanto da gente com a gente mesmo, a gente com o próximo e a gente com a natureza, a gente com o mundo. Eu acredito muito no melhor, né, de tudo que acontece, sendo coisas boas ou ruins, eu acredito muito que a gente pode tirar o melhor sempre, né, mesmo da pior experiência. E aí, para que isso possa acontecer, a gente precisa desenvolver a nossa mentalidade, né, a nossa forma de pensar. Eu vou começar falando dessa parceira, né, que me deu a honra de estar aqui com vocês hoje, me trouxe essa oportunidade, né? Então, a Abimac, né, ela é uma associação, né, onde ela vai trazer para você várias situações onde você vai poder se fortalecer, né? Então, ela tem mais de 1.600 empresas associadas, né? Então, ela oferece para você diversas soluções para que você possa se fortalecer, né, como empresa, como mercado, como empresário, né, como uma pessoa produtiva, né, nessa cadeia que é tão importante, né, quanto a questão da indústria, né, muito importante. Vocês realmente oferecem e exercem um papel fundamental, né, na construção de um Brasil melhor, né, do Brasil do futuro. E a Bemac, ela oferece, né, atendimentos aos seus associados em diversas ações, né? Então, ela oferece diversos webinários, assim como esse que nós estamos vivendo hoje. Ela tem um hot site com medidas emergenciais divulgadas pelos governos para apoiar vocês da indústria a como proceder e se mover diante dessa situação toda que está acontecendo. Essa ação dos associados também estão se unindo para o combate à pandemia. Então, você vai encontrar ações, né, de como as empresas estão se adequando, como que elas estão se reinventando, de forma com que elas estão procedendo, seus planos de ações, para que a gente possa enfrentar juntos, né, essa questão toda da pandemia, do Covid. E incluindo, né, algumas ações até mesmo técnicas, onde algumas empresas estão se reunindo inclusive para, né, construir respiradores, né? Então tudo isso vai contribuir para que a gente possa passar por isso de uma forma mais forte, né? Mais unidos. Então unidos a gente sempre consegue chegar mais longe. Para você que é associado, né, você tem muito mais do que isso, né? Você tem um manual onde você vai encontrar diversos serviços, né? Tudo organizado com facilidade, para que a sua empresa possa utilizar o máximo do que a Bimac tem para te oferecer e do que ela deseja te oferecer. E caso você ainda não é associado, não tem interesse, né? A gente vai te dar todas as informações, elas estão ali no site, né, da associabimac.org.br.
E caso você tenha interesse até ao final, quiser um apoio ali, a gente está aqui para te ajudar. Então, eu agradeço, né, deixo aqui meu agradecimento à Abimac, ao seu time, pelo convite, e realmente é uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo, dessa associação, onde o objetivo é fortalecer, né, os fabricantes de máquinas e equipamentos, e acredito que é muito importante nesse momento, principalmente, a gente ter pessoas, né, e estar rodeado de pessoas que realmente estão interessadas em colaborar, né, em se doar. Então, vamos lá agora para o nosso assunto, né? Então, o que quer dizer esse mindset, né? O que significa essa questão toda? Eu trouxe um presente para vocês. Aqui agora eu vou postar para vocês no chat um link para que você possa fazer um teste. Então, antes de eu trazer conceito, né, para que você não direcione as suas respostas, né, de uma forma pelo que eu falei, ali no chat, você vai clicar ali no Google, né, no Google Forms, e você vai responder um teste, para que você saiba, para depois a gente poder descobrir qual que é o teu grau de mindset, de desenvolvimento do seu mindset. Então, eu vou dar aqui, né, uns 5 minutinhos para que você possa fazer o teste, para que a gente possa continuar. Aí, se você tiver alguma dificuldade em fazer o teste, você põe no chat ali que eu estou acompanhando. Então, para a gente poder começar esse trabalho, né, vamos fazer esse teste. Com certeza você vai ver que, ao final, né, você vai ver o quanto que isso é importante, a gente poder trabalhar essa questão do mindset. Ele é bem rapidinho, tem poucas perguntas. Você não vai receber o resultado agora, só ao final da nossa conversa, para que depois você possa entender o contexto, né, do resultado. Então, ali 10h20, ali eu retorno. O link está aqui mesmo no chat. Se você rolar aqui a barra de rolagem, né, eu já postei ele ali para vocês. Maurício, eu estou direcionando para você o link ali, para você poder facilitar ali o seu... Tá aqui no chat, tá, pessoal? E agora, vocês estão vendo o teste? Então, vamos fazer o seguinte, para que a gente não perca tempo e a gente possa aproveitar essa conversa, eu vou disponibilizar para vocês ao final o link para que vocês possam fazer, então, pode ser? Beleza? Então, no final a gente manda para vocês, e aí eu acho que fica melhor, então. A gente até fez o teste aqui, mas, né, tecnologia tem dessas coisas, vamos improvisar aqui, né? Chegou? Opa, então beleza. Então tá tendo um delayzinho aí, né, da internet. Ótimo. Então eu vou dar uns 3 minutinhos aí, então, para vocês fazerem ali, 17h20, às 10h20 a gente volta. Então, ok, pessoal. Se você não conseguiu terminar, deixa ali na tela, né? Daqui a pouco você termina. Na verdade, a ideia é você colocar a resposta que vier na sua mente em primeiro lugar. Não existe resposta certa e errada, né? E quando a gente começa a pensar muito na resposta, normalmente a gente acaba não trazendo o melhor resultado. Então, o ideal é você trabalhar no instinto. Você vê a pergunta, responde aquilo que a primeira mensagem que a sua mente, né, ela transmite para você. Então, por isso que eu dou um pouquinho de tempo ali para você fazer, porque se a gente começa a pensar muito, você começa a mudar as respostas ali, porque a gente tem uma tendência de querer responder o certo, né, e não responder aquilo que de fato é verdadeiro. Então, a gente começa trabalhando, né, algumas situações, porque a gente está falando muito hoje, se fala muito hoje em trabalhar em alta performance, né, times de alta performance, pessoas em alta performance. E o que significa, né, ser uma pessoa em alta performance? Então, pelo tudo que eu tenho vivido, experimentado nessas experiências profissionais e pessoais que eu tenho vivido,
eu entendi, né, observando as pessoas que eu já atendi, que eu já trabalhei, os times que eu já desenvolvi, que essas pessoas que se destacam, essas pessoas que a gente considera como alta performance, elas possuem características comportamentais, não só as distinguem das outras pessoas, mas também garantem o seu sucesso. Então, quando a gente pergunta para uma pessoa de alta performance, né, como que ela chegou lá, a gente percebe, né, que além do conhecimento técnico, além né, de tudo que ela estudou e se dedicou cognitivamente para chegar naquela situação, a parte, né, do desenvolvimento da sua inteligência, ela também tem características comportamentais que as ajudam a acelerar esse processo. Então, a gente entende hoje, cada vez mais, os estudos científicos têm mostrado isso, de que em conjunto com o QI, né, que é o coeficiente de inteligência, onde a gente trabalha a questão do conhecimento, né, das informações que a gente processa para saber algo sobre algo, a parte comportamental ela tem se tornado tão importante quanto. Né? Então, você já deve ter escutado aquela frase, né? Que a gente contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento. E isso nunca deixou de ser tão verdade como nos tempos de hoje. Então, com certeza, o comportamento, ele sempre vai trazer, né, algo que pode tipo, impulsionar para o seu sucesso, para a conquista dos seus sonhos, como ele também pode te atrasar. E quais são essas características? Né? O que a gente pode prever, né, de comportamentos que possam caracterizar uma pessoa de alta performance? Então, quando a gente fala de produtividade, a gente fala de uma pessoa, né, que ela tem a capacidade, né, de conhecer sobre tudo que ela está fazendo, ela tem uma habilidade de colocar em prática aquilo que ela sabe, né, e ela tem que querer fazer também aquilo que ela sabe fazer. Então, quantas pessoas você, às vezes, até dá aquela emoção ruim, assim, de que você vê que a pessoa tem capacidade, mas não entrega o potencial que ela deveria. Porque a questão da motivação, né, do sentimento de querer fazer, ele está hoje, né, tão importante, ele está tão atrelado a essa performance de uma forma tão significativa quanto ao saber fazer, né, e quanto ao conhecer. Então, a produtividade hoje, a gente começa a observar e que agora a motivação, sabe aqueles programas motivacionais do RH, todas essas palestras, esses livros de autoajuda, eles ajudam até um certo momento, mas não garante que uma pessoa seja de alta performance. Então, da onde que vem essa produtividade, né? Como que a gente constrói uma pessoa produtiva? A gente tem que olhar para a performance dela. Então, a performance é o conjunto daquilo que eu sei, né, que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de habilidade e aquilo que eu tenho de atitude. Só que só isso, né, que é o famoso chakra, quem estudou administração deve estar se lembrando disso. Agora, o mundo atual, né, ele precisa de algo a mais, ele precisa de um fundamento para que essa pessoa consiga, de fato, alcançar a produtividade, né, que é a tão chamada alta performance, que é o propósito. Então, quando eu sei quem eu sou, eu tenho um desejo dentro de mim, e isso consciente daquilo que eu vim entregar para o mundo, eu consigo acelerar todo esse processo de performance e produtividade. E quando eu tenho consciência daquilo que eu vim fazer nesse mundo, ou da pessoa que eu vim me tornar nesse mundo, porque não é só o fazer, porque o ser é tão importante quanto o fazer, e hoje em dia a gente tem, né, trabalhado e descoberto cada vez mais isso, e o ser humano, ele vive numa busca sempre constante, né, da pergunta de quem sou eu, e a gente tem tanta dificuldade de responder. Então, o propósito, ele é o fundamento para que uma equipe, para que uma pessoa e para que uma empresa possa se tornar, né, alta performance. E isso vem desde a identidade organizacional da empresa, né? Você que é empresário, você que é líder, né, de uma empresa, e você que é colaborador, né, que é profissional, o recado, ele vale para todos nós, né? Ele vale para você como pessoa, para você como profissional e para a empresa também. Então, quando uma empresa tem uma identidade e ela tem um propósito pelo qual ela existe, as pessoas se conectam com esse propósito. E aí, elas não precisam mais ser motivadas constantemente para que elas possam alcançar a performance e conquistar a produtividade, porque ela tem algo interno dentro dela que motiva ela para esse lugar. E como a gente trabalharia esse propósito, né? Como chegar nesse propósito? É através do seu autoconhecimento, onde você precisa se entender, se conhecer, saber como você funciona, e também
a questão de entender os seus dons e habilidades, né? Aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você mais ama fazer, aquilo que te dá energia fazendo. E aí você trabalha, né, de forma construtiva, né, aquelas habilidades que você precisa ajustar e melhorar para que você possa alcançar o seu propósito. Então, quando a gente tem um propósito firmado, a gente sabe, né, qual que é a contribuição que nós vamos deixar para o mundo, porque o propósito é sempre ligado ao coletivo e nunca somente ao individual. Quando existem problemas como esse que nós estamos vivendo, quando as dificuldades chegam, apesar de que todos nós sentimos, né, emocionalmente o impacto disso tudo, obviamente, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos insegurança, mas o propósito é aquele combustível, aquela energia interna que vai me fazer me automotivar, não desistir e conseguir. Então, o propósito, ele é o fundamento, tanto para uma organização de sucesso, quanto para uma pessoa e profissional de sucesso. Então, você que é líder, que lidera um time, lidera uma empresa, quando um colaborador ele não está alcançando a produtividade com baixa performance, você tem que trabalhar, em primeiro lugar, o propósito. Por que ele está ali? Porque existem muitas pessoas que, por não buscar o seu propósito, né, estão alocadas e vivendo, né, em ambientes que eles não nasceram para estar. E quando isso acontece, a gente começa a ter um descolamento, né, um descolamento de visão, de mesma visão, de mesmos valores, de comportamento, de aceitação e de motivação. Então, né, eu não consigo somente motivar um time ou um profissional com um bônus, um plano de cargos e salários. Claro que isso é muito importante, não estou dizendo que não é importante, mas muito mais do que isso, quando essa pessoa ela está compartilhando do mesmo propósito que aquele grupo, né, que uma organização acaba fazendo parte, tudo isso passa a ser algo para que traga o a mais. Eu sempre brinco com o pessoal que me conhece que o 100% a gente já tem capacidade de fazer. Agora, como alcançar os 200%? Né? E os 200% ele é impulsionado pelo propósito. Então, quando você às vezes tem uma pessoa com um problema de comportamento que você quer dar um feedback e você vai tratar pontualmente aquele comportamento, às vezes a pessoa, né, ela tem dificuldade de fazer a mudança. Por quê? Porque é muito mais profundo, né, de onde vem esse comportamento. E nós vamos descobrir isso agora. Né? Como que as pessoas se comportam e da onde que vem tudo isso? Então, o comportamento, né, conceitualmente falando, ele é a forma que as pessoas têm de proceder. E esse comportamento, ele sempre vai acontecer através de estímulos. Esses estímulos podem ser internos e podem ser externos. Então, eu começo, né, o processo de comportamento, de ação e de atitude, ele é baseado numa programação da sua mente. Então, desde que você, né, nasceu, antes, inclusive, de você nascer, quando você estava lá na barriga da sua mãe, você foi experimentando emoções e sensações, né, através da sua mãe, até que você nasceu e começou a experimentar as suas próprias. Toda essa jornada de vida que você experimentou até aqui, né, suas conquistas, suas derrotas, né, seus amores, seus dissabores, né, suas decepções, suas vitórias, tudo isso foi sendo ancorado pelo seu cérebro e foi criando uma programação mental. As pessoas com que você conviveu, seus amigos da escola, sua professora que te marcou, tudo isso foi criando essa base, né? E essa base se chama programação. Então, eu tenho dentro de mim, né, um sistema interno de crenças e valores que formam essa programação, que vão gerar os meus pensamentos. Então, como que eu formo meus pensamentos? Né? Os meus pensamentos vêm dessa base, que sustenta a minha, né, a minha mente. Então, as minhas crenças e os meus valores são os dois juízes que comandam a minha mente. Com base nos meus pensamentos, eu vou gerando sentimentos e emoções. Então, o meu pensamento vai despertar dentro de mim os meus sentimentos e emoções. E são eles os grandes responsáveis pelo meu comportamento. Então, as minhas atitudes, elas são originadas do meu sentimento e da minha emoção. Então, mesmo as pessoas, né, mais racionais, as pessoas que trabalham mais no lado racional, que vivem de uma forma mais menos intuitiva, menos subjetiva, todo mundo se comporta movido pelos seus sentimentos e suas emoções. Qual que seria, Milena, né, a diferença entre emoção e sentimento? Os sentimentos, eles são mais estáveis e constantes, é aquilo que, de fato, você
É. E as emoções, elas são provocadas pelos estímulos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Você, né, você que é casado, você que tem filho, você que tem uma mãe, uma irmã, você ama essas pessoas, né? Você, de fato, o seu sentimento é de amor. Mas, às vezes, elas fazem coisas para você que, naquele momento, você não ama aquela pessoa. Às vezes, você tem raiva de uma pessoa que você ama. E, às vezes, a gente fica ali em conflito, achando que a gente é bipolar, né? Como assim? Eu amo a pessoa e estou com raiva dela? Não, porque a emoção é de raiva, mas o sentimento é de amor. Então, existe uma grande diferença disso. Né? Então, às vezes a gente acaba até deixando de conseguir, né? Aí a maturidade emocional vem muito do entendimento dessa questão aqui dos sentimentos e emoções, porque eu preciso ler como eu estou me sentindo nesse momento para poder tomar uma decisão. Porque ele é o motor, ele é o volante que conduz a sua vida. E as atitudes, obviamente, vão gerar resultados. Então, esse é o sistema, né, onde o ser humano ele transforma a sua programação, que são suas crenças e valores, em atitudes. E o comportamento é gerado por esse conjunto, né, por esse processo. E aí hoje a gente vai trabalhar muito sobre a programação, porque de fato, né, eu não tenho como controlar meu pensamento. Eu já fiz esse teste, porque eu sou um ser humano dominante, extremamente controlador. E quando eu descobri isso, que eu fui começar a estudar, porque foi uma experiência pessoal que eu vivi para estar aqui até hoje, porque eu era uma pessoa extremamente dominante, eu era super agressiva, eu tinha uma força de realização muito forte, mas eu não me importava muito com as emoções. Né? A minha história de vida me fez ter uma programação mental onde o fazer é mais importante do que o ser, né? Lá atrás, né? E que a razão era mais importante que a emoção, e que o resultado, ele era acima de tudo. Então, né, não me importava muito com o sentimento das pessoas, com o que as pessoas eu sentiam e pensavam, o importante é que elas conquistassem aquilo que elas queriam. E aí, conforme eu fui vivendo, né, a maturidade da vida, fui vivendo essa experiência, eu fui entendendo que isso tem muito, muito valor. E, inclusive, quando eu comecei a assumir cargos de liderança dentro da minha história de carreira, eu percebi que as pessoas, né, eu lidei com pessoas muito inteligentes, gênios, verdadeiros gênios, assim. E eu só consegui, como líder, né, despertar o máximo potencial daquela pessoa, também investindo nela como ser humano, me importando com aquilo que ela estava pensando, com aquilo que ela estava sentindo, né? E isso me fez buscar conhecimento para poder desenvolver cada vez mais essa experiência, com base nessa experiência. E a programação foi aonde eu achei a chave para que a gente possa realmente virar essa roda, né, essa engrenagem e realmente começar a evoluir para um processo de resultado em alta performance. E essa programação, né, o que é essa programação? A gente chama ela de mindset, que você ainda vai, né, você deve estar ouvindo falar aí nas redes sociais, os psicólogos estão falando bastante sobre isso. E o que é o mindset? É a programação que a sua mente tem com base na predisposição psicológica que você, né, acaba adquirindo em priorizar determinados pensamentos. E aí isso vai gerar o padrão de comportamento, como eu expliquei anteriormente. Então, a forma com que o seu cérebro ancorou as experiências que você viveu vai fazer com que você tenha um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento. Deixa eu voltar aqui para eu ver o chatzinho para poder acompanhar vocês. Legal, vamos voltar então. Vamos aqui. Então, eu vou voltar aqui. Posso partir daqui ou eu caí antes? Beleza. Obrigada, gente. Desculpa, né, intermitência da internet, eu tenho um plano B aqui. Qualquer coisa a gente vai para o segundo, para mim aqui, para o meu plano B de internet, né? Infelizmente o Brasil precisa melhorar tecnologicamente nisso. Então, vamos voltar aqui. Então, a base, né, da formação dessa programação, ela está nas nossas crenças. E essas crenças, elas são muito, muito ligadas às suas experiências. Então, vou dar um exemplo, né? Você, quando era criança, você tinha um sonho de andar de bicicleta, de ter uma bicicleta, aquela coisa toda. E aí você ganhou uma bicicleta e você ficou muito feliz com aquela, né, com aquele presente que você ganhou. E aí você foi aprender a andar de bicicleta. E na primeira experiência, né, você leva um tombaço, aquele tombaço feio, assim. E aí você aprende, né, seu cérebro ancora de que a bicicleta é algo ruim. E aí você fica com aquele trauma, né, de andar de bicicleta.
E esse trauma, ele vai fazer com que você acredite de verdade que a bicicleta não é algo bom. Aí você cresce, se desenvolve, né, tem a sua vida, a sua família, e aí você tem um filho. E aí o seu filho, ele tem um sonho de andar de bicicleta. O que que você vai fazer? Você vai ensinar para o seu filho que a bicicleta é algo ruim, mas por conta de uma experiência que você viveu. Agora, qual que era o problema? O problema está na bicicleta ou está na experiência que eu vivi? E assim a gente vai formando a nossa base daquilo que é verdade, daquilo que é irreal na nossa mente. Então, muitas vezes, a gente toma decisões com base na percepção que a gente tem em relação àquilo que a gente viveu ou aquilo que a gente experimentou na vida do outro. E não, de fato, né, no fato racional daquela situação que ela realmente representa. Então, isso é o grande segredo, né, da maturidade emocional. É a gente conseguir processar aquilo que a gente está sentindo e os comandos de segurança, de risco, que o cérebro manda para o seu corpo, porque um dia você caiu e ele não quer que você caia de novo. Só que você precisa saber administrar esse sentimento e separar, né? E racionalizar esses pensamentos. E aí você vai, com base nessas crenças, você vai formando os seus valores. E aquilo você vai começando a valorizar. Ah, eu valorizo, né, um tempo com a minha família, eu valorizo o meu trabalho. Então, o que é importante para você? Isso também forma a sua base de pensamento. Né? Então, crenças é a base do certo e errado, da forma que você vê o mundo, e os valores é aquilo que é importante, aquilo que te move, que move as suas emoções, que te leva para uma direção. Né? Por exemplo, né, o senso de justiça hoje, né, como um todo, na humanidade, isso é muito aflorado. Né? Então, faz para mim, mas não faz para o meu filho, faz para mim, mas não faz para o meu amigo. Né? A gente reage emocionalmente a uma injustiça. Só que eu que determino se aquilo é justo ou injusto. E muitas vezes com base em sentimentos. E aí, conforme a gente vai vivendo e entendendo que cada ser humano é complexo da forma que estou explicando, né? Eu chego a dizer, ouço dizer que cada pessoa é um universo. Porque cada um de nós que estamos aqui nessa sala vemos o mundo de uma forma única. Né? Então, isso a gente precisa entender, né? De que eu tenho o meu mundo. E o meu mundo, às vezes, não é igual ao seu mundo. E isso tudo vai gerando esse processo de maturidade, porque a consciência dessas situações, e quanto mais você se observar, quanto mais você analisar e quanto mais você descobrir o que tem enraizado, né, debaixo desse terreno aí, que é o seu subconsciente, melhor você vai conseguir processar esse entendimento, essas informações, e aí você começa a expandir os seus QIs, né, e todos os seus potenciais de inteligência. Então, sua inteligência emocional, sua inteligência espacial, sua inteligência contextual, sua inteligência de comunicação, tudo isso vai se expandindo. E aí, com base em tudo isso, né, então eu tenho aqui as minhas crenças, meus valores, e aí só depois que formam meus pensamentos. Então, o meu pensamento, né, é o que é superficial. E a gente mesmo assim, né, você ainda nem para prestar atenção no quais são os seus pensamentos. No que você tem pensado ultimamente? No que você tem, o que passa pela sua cabeça ultimamente? São coisas boas, coisas ruins? São pensamentos de vitória, de superação, de desafio ou de derrota, de tristeza? Né? O que está acontecendo na sua mente ultimamente? É muito importante que você faça essa autoanálise e diariamente. É igual o corpo que quer ter barriga tanquinho e não quer ir para academia. Né? Não vai ter, né? Infelizmente. Né? Eu também gostaria. Agora, eu preciso exercitar a minha mente para que ela seja saudável todos os dias, assim como o meu corpo. Assim como eu trago alimento para o meu corpo, eu preciso trazer alimento para a minha alma, e a minha alma é alimentada através dos meus pensamentos. E eu preciso filtrar esses pensamentos, eu preciso qualificar esses meus pensamentos. Como que eu faço isso? Eu vou fazer, né, uma revisão daquilo que eu acredito, daquilo que eu valorizo, com base no meu estado atual, na minha necessidade atual. Porque o que eu vivia lá atrás, muitas vezes, não serve mais para o que eu estou vivendo hoje. E aí eu começo a trabalhar esse processo de transformação e de desenvolvimento do seu mindset. E aqui eu quero explicar para vocês de uma forma metafórica que existem dois perfis, né? Que vão trabalhar, é a forma com que o cérebro ancora essas experiências. Então, conforme você vai vivendo essas experiências, o seu cérebro vai criando conexões neurais, que são atalhos, são caminhos
que ele vai utilizar para quando aquela situação semelhante, quando ele encontrar uma associação daquela situação nova. Então, se eu, né, tu está vivendo uma situação, você ancorou, aí você tem uma nova situação, o seu cérebro associou aquela nova situação com algo que já está ancorado, ele tende a fazer você pensar por aquele mesmo caminho. E isso é o que faz, muitas vezes, a gente ancorar crenças limitantes. Por quê? Porque eu não construo novos caminhos, eu acabo passando pelo mesmo caminho, todas as vezes que o meu cérebro interpreta que aquela situação é semelhante, e eu acabo tendo convicções, né, verdades absolutas dentro de mim, muitas vezes considerado pelo aquilo que eu sinto, e não por aquilo que realmente é. E aí, o cérebro, né, ele trabalha aqui de uma forma bem metafórica, óbvio que ele é muito mais complexo que isso, mas só para a gente poder entender e você começar já a desenvolver isso, existem dois hemisférios, né, que é o esquerdo, onde o cérebro lida com né, você lida com a sua razão, onde é o estado consciente, que é o seu raciocínio lógico, você lida com dados e fatos, você considera o que é tangível e mensurável, você se relaciona com o mundo exterior e se move por meio do saber. E aí também você tem o lado direito, né, que é o seu estado inconsciente ou subconsciente, que é o seu lado criativo e artístico, né, a sua criança interior vem dali. Ali ele lida com sentimentos, ele não sabe lidar com a lógica, ele lida com sentimentos, ele considera o intangível e imensurável como verdade, ele se relaciona através da subjetividade. O lado esquerdo, ele sempre vai trazer você a uma comparação com algo, com o padrão. O lado direito, não, você é único e você é um indivíduo único. Então, ele vai trabalhar a subjetividade e ele se move por meio da intuição. E qual que é o segredo aqui? O segredo é trazer isso para um ponto de equilíbrio. Os dois têm que conversar. Eu não posso trabalhar e viver somente pelo lado direito e não somente pelo lado esquerdo. E o grande segredo disso aqui é você trazer para a sua razão o processamento do sentimento que você está agora. E aí você dá liberdade, né, para que você possa tomar novas escolhas, tomar novas decisões e fazer novas experiências em relação, inclusive, a vivências que você teve, que você considera semelhante à do passado. Né? Então, se você se decepcionou no passado, quando acontece uma situação semelhante, você foge daquela situação para não se decepcionar de novo. Mas quem garante para você que você vai se decepcionar de novo? E por que não se arriscar em construir uma melhor, né, uma memória melhor em relação a isso? Então, nós precisamos do equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção. E elas estão sempre, constantemente no cabo de guerra. E agora a gente vai assistir um vídeo que vai exemplificar tudo que eu falei até aqui, para a gente poder partir já para a parte final da nossa conversa. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a new appointment. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. By mistake. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how E aí, pessoal, será que você levantaria ou você não levantaria? Né? Então, é uma questão bem interessante esse vídeo, porque ele retrata a forma com que a gente reage diante de uma, né, tudo isso que eu expliquei até aqui em relação à forma com que o cérebro ancora as experiências que a gente vive, isso é potencializado quando eu estou em grupo. Por quê? Porque emocionalmente eu me sinto muito pressionado a fazer parte de um grupo, porque o ser humano foi feito para viver em sociedade, em comunidade. Então, o senso de pertencimento é um valor interno que todo ser humano tem. Ele admitindo ou não, né? Que tem aquelas pessoas mais dominantes que acreditam que podem tranquilamente viver numa ilha, né? Que não precisaria de ninguém para viver. Existem pessoas que acreditam nisso, mas de fato elas não vão conseguir viver sozinhas numa ilha, porque o ser humano foi feito para viver em comunidade. E aí uma pergunta que eu faço para você hoje, né? Qual que é o bip que está tocando a sua vida? Você tem escutado o bip da maioria? Será que você está se comportando, muitas vezes, de forma até irracional, pelo simples fato de que todo mundo está fazendo do mesmo jeito? E aqui eu trago para vocês, né, uma dica muito importante em relação a como as pessoas, em relação a essa questão do grupo, elas acabam se comportando quando é provocada uma mudança na vida dela, né? Ela sendo pequena, média ou grande. Então, todo o processo de mudança que o ser humano passa, ele passa por essas 9 fases. Inclusive eu e você, né? Todos nós passamos por ela. Qual que é o segredo aqui? É a gente fazer essa roda girar o mais rápido possível. Porque aí sim, eu vou abrir o meu mindset, vou transformar ele num mindset de crescimento. Então, o primeiro estágio dessa mudança vem o choque. E com o choque, eu brinco que eles andam em bando, né? Eles não andam sozinhos, esses sentimentos. Eles vêm com a desconfiança, paralisação, opressão e medo. Então, meu Deus, vamos ter que ir todo mundo para casa. Meu Deus, agora tudo. Meu Deus, pandemia. Aquele choque, você fica paralisado, sem ar até. Parece que sai seu chão, sai do seu pé. Parece que a vida para de fazer sentido. O segundo passo vai para a confusão. Por quê? Porque você já não... Aquilo que era certeza já não é mais, aquilo que era certo já não é mais. Você precisa descobrir um novo caminho. E aí você começa a sentir, né, um desconcerto em relação àquilo. Tudo que estava certo não está mais certo. Então, você está desconcertado, você fica perplexo. E você fica inseguro e com muitas incertezas. A terceira fase é a negação. Ou seja, você resiste àquilo, porque o seu corpo quer ir para a zona de conforto. Você quer voltar para aquilo que era seguro. Você quer voltar para aquilo que era compreensível e já previsível. E aí você começa a sentir, né, emoções de descrença, rebeldia, rejeição e recusa. Eu não quero viver isso, eu não quero trabalhar de casa. Meu Deus, e agora como que vai ser? Nada vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. E aí você, né, o seu cérebro começa a mandar pensamentos com base nesses sentimentos, né, para sua mente. Conforme vai passando o tempo, você vai entendendo, né, você vai começando a reagir de forma negativa e tudo mais, você vai começar, né, a base do seu sentimento é culpa. Só que a culpa desperta emoções do senso de justiça, porque a culpa não é minha, eu estou me comportando assim, porque olha só, né, eu tenho motivos para fazer isso, né, foi ele que me provocou, foi ela que me provocou, né, eu tenho porquê, eu tenho justificativas de estar me comportando dessa forma. E aí eu começo a me sentir frustrado, porque a minha resistência àquela mudança,
ela não está trazendo fruto nenhum. Eu não estou conseguindo ter vitória em querer voltar para aquilo que era previsível, lá para o estado anterior. E aí começa a ficar na defensiva e vem o sentimento, né, a emoção de raiva. O quinto passo é a resistência. Todos esses sentimentos e emoções dentro de mim, eu começo a não conseguir mais segurar. Então, eu preciso explodir isso. Né? Explodir isso para onde? Para o meu comportamento, influenciando pessoas. Né? Então, eu começo a agir com impulsividade, já não penso mais antes de agir. Eu estou no meio do processo da mudança. Eu começo a me auto-sabotar e sabotar aquele processo de mudança. Eu começo a influenciar, ou seja, eu começo a verbalizar aquilo que eu não concordo, a forma com que eu penso, e eu começo a trabalhar, né, atitudes de imaturas, porque quando eu ajo com impulsividade, sem entender de fato, né, o que aquela mudança vai trazer para mim de bom e de ruim, eu acabo tendo comportamentos imaturos. E o quarto passo é o julgamento, ou seja, por quê? Porque eu comecei a me comportar de forma reativa e comecei já a experimentar resultados desse comportamento. Então, o que acontece? Eu vou para a cadeirinha de vítima. Então, eu começo a ter autopiedade de mim mesmo, eu começo a trabalhar o egoísmo, porque antes eu do que o outro, eu preciso me autopreservar, eu preciso preciso me proteger. Né? E eu começo a justificar todos os meus comportamentos, né, realizados até aqui, me vitimizando. A culpa não é minha, a culpa é da ameaça externa, a culpa é do outro que me provocou, a culpa é do mercado, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. A culpa é de todo mundo, menos a responsabilidade, né, não é minha. Conforme eu vou passando esse processo, eu não tenho mais, o meu cérebro entende que eu não tenho mais como eu voltar lá para trás, né? Que aquela mudança, ela já é fato. E eu começo a experimentar, né, no dia a dia dessa mudança. E aí eu vou por fase de aceitação. Né? Só que não é uma aceitação positiva, agora vai ser tudo bom. Eu vou me conformar com aquela situação, porque eu não tenho mais como lutar. O meu cérebro desiste de lutar. E ele começa, dali ele vira a chave de olhar para trás, ele começa a olhar para frente. Então ele se conforma com base na autopreservação, porque ele percebe que se ele continuar lutando, ele vai ser, né, descartado, ele vai ser colocado de lado. E o senso de pertencimento é muito importante para ele. Então ele se desapega e se conforma. Só que quando ele faz isso, ele relaxa. E ele se permite começar a viver os passos dessa mudança, né, os impactos dessa mudança. E aí ele vai para a exploração, onde ele experimenta as novas oportunidades. Ele vê as opções de crescimento e aí ele cai na real. Aí vem o processo de autoconsciência. Para daí sim, ele, né, porque daí o que eu falo, qual que é o perigo aqui? Que a fazer integração vira o novo conforto dele. Ok, eu tenho oportunidades, eu tenho agora esperança, eu tenho inspiração de a minha vida agora ser melhor. E aí o passo 9 passa a ser o meu novo normal. Né, o meu novo normal. E nós estamos aqui, né? Cada um de nós está numa dessas fases aqui do processo de mudança. Só que a gente precisa chegar na integração o mais rápido possível. Porque enquanto a gente está aqui, né, lidando com todas essas frustrações, esses sentimentos e emoções, a vida está passando, as oportunidades estão passando, as coisas, o tempo está passando. E quanto mais rápido a gente chegar na integração, mais preparado a gente vai estar para o novo normal, né? Para isso que está acontecendo nas nossas vidas hoje. E como esse processo funciona? A primeira coisa, eu preciso me autoconhecer. Autoconhecimento é muito importante. Você precisa conseguir analisar esses sentimentos, esses pensamentos, de onde eles vêm, qual que é a origem disso. Né? Eu aconselho bastante terapia por causa disso, porque eu começo a explorar melhor o meu autoconhecimento e entender da onde que eu tenho essas verdades absolutas, onde que elas saíram, e começo principalmente a questioná-las, né? Questionar. Isso tudo que eu acredito e valorizo é fato no meu estado atual, porque isso deveria ser, né, a gente deveria fazer uma reciclagem constante de tudo isso, porque às vezes o que serviu para ontem não serve mais hoje. E esse autoconhecimento, ele vai gerar uma autoconsciência, ou seja, você vai trazer para a razão, vai racionalizar aquela emoção e aquele sentimento. Você vai racionalizar aquele pensamento. E você vai pensar, tá, esse pensamento me leva para o meu destino, para o meu sonho, para o meu objetivo, me ajuda a cumprir o meu propósito ou me afasta? E aí você vai ter condições de tomar uma decisão de uma forma muito mais madura. E isso gera autorresponsabilidade. Né? Você é o comandante da sua vida. Você deveria ter condições de trabalhar dentro de você para conseguir tomar as decisões de uma forma consciente, né? Assumindo a responsabilidade das consequências dessas decisões.
mesmo que elas não tenham sido provocadas por você. Né? Nós estamos vivendo momentos onde as coisas perderam o controle, né? A gente não tem controle do que acontece conosco, mas nós temos controle do que nós vamos fazer em relação a isso. E a autorresponsabilidade em toda a cadeia organizacional, desde o processo de cultura, desde o processo de liderança, até o processo do profissional, todo mundo precisa assumir responsabilidade por aquilo que faz. E a autorresponsabilidade, ela vai trazer um processo de maturidade. Óbvio que isso é um ciclo, é um processo, né, que vai cada vez... Se a gente se focar e buscar isso todos os dias, você vai vendo que a árvorezinha, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Não é uma coisa que você vira uma chave, você vai dormir de um jeito e acorda de outro, é um processo. Só que isso tem que ser constante, né? Tem que ser diário. Você precisa entender que você precisa assumir o volante da sua vida, das suas empresas, dos seus negócios, da sua carreira. E a autorresponsabilidade é a chave da alta performance. Uma pessoa com característica de alta performance, ela se responsabiliza pela sua vida, ela busca os seus resultados. Ela não se intimida pelas dificuldades. Ela vence, supera os seus desafios. Por quê? Porque ela entende que ela é o motorista da sua vida, ela é o condutor. Né? Ela não se deixa ser conduzida pelas emoções e muito menos pelas situações que possam vir a impedi-la, né, de chegar onde ela deseja chegar. Então, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ter consciência do que eu quero, para onde eu quero ir, qual que é o meu propósito, para daí eu assumir a responsabilidade de, fato, tomar atitudes que me levem para esse lugar. Né? E isso torna uma pessoa em alta performance. Isso faz uma pessoa começar a produzir em alta performance, né? Porque ela não é alta performance, ela desenvolve uma alta performance. E esse processo todo, agora eu vou trazer para vocês algumas chaves, né? Como que eu desenvolvo isso, Milena? De que forma que eu posso melhorar, né, a minha maturidade emocional e como que eu consigo lidar com essas mudanças de uma forma mais madura, mais consciente e como que eu expando o meu mindset? Então, você tem aqui, né, 3 fases. Então, eu tenho a fase da zona de conforto. E você precisa se perguntar, né? E você que é líder pode utilizar essa ferramenta também com as pessoas que você lidera. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, do que você tem medo? Porque o primeiro sentimento, né, que surge na rodinha da mudança é o medo. Você precisa racionalizar o medo. Por quê? Porque o seu cérebro vai te mandar comandos para te proteger, porque para ele é arriscado o novo, né? Ele não conhece, aquilo que ele não conhece para ele é perigoso. Então, ele vai te paralisar. Então, você precisa racionalizar, coloca no papel do que eu tenho medo. Né? Eu convido você, te desafio a fazer essa atividade durante a semana, diante de tudo que nós estamos vivendo, né? Em relação aos seus negócios, a sua vida, a sua família. Do que você tem medo? Coloca no papel. Depois que você colocar isso no papel, você vai olhar todos esses medos que você escreveu e você vai se perguntar, o que de pior pode acontecer? Olha para o pior cenário. Isso tanto na gestão da sua empresa, quanto na sua carreira, quanto na sua vida. Olha para o pior cenário, o que de pior pode acontecer? Né? Então, qual que é o pior cenário? Aí você vai olhar para esse pior cenário e vai olhar para a situação atual e você vai racionalizar. Que perdas você já sofreu com essa situação? O que eu perdi? E quais são os riscos que eu corro com essa situação? Você também vai colocar aqui. E aí você começa a passar por uma fase de transição. E aí você começa a assumir a autorresponsabilidade de tudo isso que você diagnosticou de risco e de problema que essa situação está te trazendo. E a primeira coisa que você precisa olhar é para que tipo de ferramenta interna você tem para passar por isso, para vencer esses desafios todos que você entendeu que tem ali, que você racionalizou. Quais são os maiores sabotadores que você tem que pode te tirar do foco? O que te sabota? A minha insegurança, a minha impulsividade, a minha desorganização? O que pode te sabotar, né? Para que você possa vencer todo o diagnóstico que você fez na primeira fase. E aí uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias quando você se sentir desmotivado. Você vai desistir antes de tentar? Então, a gente precisa desafiar o nosso cérebro, porque a fase da sabotagem, ela faz você acreditar que você não consegue mais, né? Então, você precisa quebrar esse pensamento. Então, quando vier esses pensamentos de autossabotagem, você bota essa pergunta na sua mente. Mas eu vou desistir antes de tentar? Isso te ajuda a caminhar, a continuar. E aí começa a racionalizar o problema. De fato, tira minhas emoções, meus sentimentos do fato. Qual que é o meu problema de verdade? Qual que é o meu verdadeiro problema? Dentro das experiências que eu estou tendo, fazendo mentorias, aquela coisa toda,
que eu percebo, né? De que o corona, sim, ele está impactando, né? A crise está impactando, só que os problemas que estão aparecendo agora, decorrente dessas ameaças externas, eles estão agravados e muito agravados por questões que eu já tinha que ter resolvido lá atrás. Né? Eu já deveria, o meu modelo de gestão não era o meu melhor modelo de gestão, a forma com que eu fazia as coisas já não era da melhor forma. E aí eu fui me acomodando e me acostumando com aquele modo operante, porque de uma certa forma estou dando resultado. E aí agora, quando a gente tem uma marolinha, né, ou uma onda que vem e nos vira de cabeça para baixo, que é o caso que nós estamos vendo hoje, a gente fica sem norte, porque a gente de fato não tem um leme, né, da gestão e da liderança e da organização. Então a gente percebe, né, tenho percebido em toda essa trajetória que eu tenho vivido até aqui, principalmente em relação a essa questão toda dos impactos, né, do Covid e tudo mais, é de que se eu agora eu tenho uma grande oportunidade, se eu começar a olhar para as situações que estão agora com os problemas que estão me aparecendo, e eu começar a olhar como que eu vou fazer para resolver isso, para que isso nunca mais aconteça de novo, nós sairemos daqui com uma empresa muito mais forte, com um modelo de gestão, um modelo de negócio muito mais sustentável e com muito mais probabilidade de crescimento, de expansão, do que a gente teria se a gente não estivesse passando por essas dificuldades que nós estamos hoje. Muitas empresas que eu tenho trabalhado, a gente está chegando a essa grande conclusão, ao ponto de a gente, né, por mais que a gente tenha algumas coisas, né, que acaba realmente perdendo e que dói, que é difícil, porque não está fácil, mas tem muita coisa também para agradecer, sabe? Para que a gente possa se preparar para sair melhor e mais forte desse processo. E aí eu tenho que começar a olhar para o futuro. Quais são as oportunidades e as portas abertas? Como que a gente quer estar quando a gente sair dessa situação? Isso falando você como pessoa, você como profissional, você como organização. De que forma você quer sair dessa situação? Você precisa imaginar, você precisa escrever isso. Né? E as habilidades e competências que você vai precisar ter para passar por tudo isso? O que você não pode esquecer? O que você tem dentro de você de bom? Que você pode colaborar e aí usar isso agora para poder fazer a coisa acontecer. Eu tenho uma resiliência bem fora do comum. Eu sou uma pessoa que eu consigo superar bastante pressão. Cara, eu preciso usar essa resiliência porque agora eu preciso dela mais do que nunca, eu vou ter que usar. Isso tem que ser consciente, não pode ser no piloto automático. E quais são os comportamentos, né, que eu preciso ter que são essenciais para que eu possa sair mais forte desse processo? Aonde que eu não posso errar? Eu não posso ter medo, eu não posso ser negativo, eu não posso ser inseguro. O que você não pode, né, não pode deixar de ter, que é essencial para que você possa sair mais forte desse processo. E se você praticar esse processo de autorreflexão, de autoconsciência e autorresponsabilidade, você vai chegar no processo de maturidade. E aí eu tenho aqui, né, 4 dicas de como você pode lidar com essas mudanças. Né? Você tem que ter isso na sua mente, essas 4 dicas, sabe? Primeira coisa, você precisa permanecer firme no seu propósito. Então, quando você tem consciência dos seus valores e do legado que você deseja deixar para as pessoas que realmente importam para você, que você precisa todo dia se perguntar o que realmente importa para mim, o que realmente é importante para mim, o que realmente tem valor na minha vida. E quando eu tenho isso muito bem claro, muito bem firmado, as minhas decisões, elas são baseadas nesse propósito. E aí as dificuldades, elas passam a ser aprendizado, ferramenta para eu crescer, porque o mundo não vai acabar. A gente, por pior que seja, e por mais que a gente às vezes tenha que começar do zero, eu já comecei do zero, né, algumas vezes, a minha vida, e em todas as áreas, inclusive, e assim, o mundo não acabou, eu sobrevivi, eu estou aqui, e hoje eu consigo olhar para trás e vejo o quanto que eu evoluí. Só que, claro que não é fácil passar pelo processo. Aqueles sentimentos da roda, eles vão nos nortear e vão, né, eles vão acontecer. O que eu preciso é processá-los, aprender a dominá-los, a processá-los, a trabalhá-los. E a enfrentá-los, principalmente. Eu preciso identificar e reconhecer meus sentimentos. O que eu estou sentindo agora? É medo? É resistência? É teimosia? O que eu estou sentindo agora? Porque é isso que está mandando no seu comportamento. É isso que está fazendo você tomar as decisões. E será que esse sentimento está te levando para o melhor caminho? Então, você precisa racionalizar o sentimento e buscar entender o motivo pelo qual você está nesse estado emocional. Claro que tem coisas que são óbvias, né? Eu estou com medo de ficar doente, eu tenho medo pela minha família, eu tenho medo de ter que demitir meus funcionários. É óbvio que esse sentimento ele está aflorando, mas você precisa encará-lo de frente, processá-lo e racionalizá-lo, porque aí você consegue partir para a ação.
Aí você dá uma acelerada naquela roda. E aí você precisa assumir o controle. Não tem outro jeito, né? Nós precisamos ter o controle. Você precisa ter o controle do seu modelo de gestão, você precisa ter o controle do seu negócio, você precisa ter o controle da sua tarefa, da sua liderança e da sua carreira e principalmente da sua vida. Se você não tiver controle da sua vida formado com base no seu propósito, né, tudo acaba refletindo, né? Aquela historinha de separar vida pessoal de vida profissional já acabou, já caiu, não serve mais, ninguém mais acredita nisso, né? Eu sou fruto das minhas experiências, aquilo que eu vivi a minha vida inteira, e isso vai sim refletir no meu estado profissional, vai refletir no meu estado, como eu dirijo a minha empresa, como que eu dirijo meus colaboradores, como que eu entrego valor para a empresa no qual estou trabalhando. Então, eu preciso assumir o controle, e eu preciso entender que eu sou responsável por essas decisões. Eu não posso mais transferir essa responsabilidade para o externo, por mais que eu não tenha domínio sobre o que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso entender o que eu vou fazer no meio disso, e para onde que eu vou caminhar no meio disso, e aonde que eu quero chegar depois que isso passar. Porque a partir disso, você começa a caminhar, você começa a evoluir, e você começa de fato, né, mesmo que você tomou uma decisão errada, pelo menos você teve ciência do que você estava fazendo, né? Você não está vivendo como um zumbi, no piloto automático, né, vivendo por impulso, dominado pelos seus sentimentos, emoções, baseado naquilo que você, né, você viveu lá atrás. A gente precisa entender que o novo normal, né, ele, por mais que agora seja meio que um jargão, ele é um novo estado de vida. E, às vezes, a gente vai ter que pescar algumas coisas lá de trás, mas a gente não pode voltar a buscar o conforto que a gente tinha lá atrás. A gente tem que se conformar, né, e entender que a realidade é essa. E a partir de hoje, considerando tudo que eu já aprendi e desenvolvi lá atrás, o que eu vou fazer? Porque lamentar o passado não vai resolver. Ficar triste não vai resolver. Ficar com medo não vai resolver. Eu preciso pegar tudo que eu aprendi de lá até aqui e agora usar isso para me potencializar. E você precisa, né? Finge que você nasceu de novo, começou tudo do zero, página em branco. Bom, virou a página, né? Esse livro acabou, esse capítulo desse livro acabou, vamos para o segundo capítulo, beleza. Página em branco. O que eu quero da minha vida diante desse novo normal? Aonde eu quero chegar? Que tipo de reflexo que eu quero deixar para a sociedade? Qual que é o propósito? Né? Aonde eu estou inserido nesse momento? O quanto eu posso contribuir para que isso ajude? Né, para que a gente possa ajudar as outras pessoas a também se encontrar, a sair desse estado de transe emocional, onde a gente está, né, em pânico, com sentimentos de depressão, de síndrome de pânico, de ansiedade. Como que eu faço isso? Como eu faço para bloquear isso? É você assumir o controle, você precisa processar e racionalizar os seus sentimentos, e você precisa, de fato, se responsabilizar por aquilo que você tem hoje. Você tem que fazer assim, o que eu estou fazendo hoje? O que eu preciso fazer hoje para sobreviver amanhã? O que eu preciso fazer hoje para sobreviver depois de amanhã? O que eu preciso fazer hoje para viver, né, para sobreviver depois de amanhã? E baseando sempre nos cenários, que é o slide anterior. Você vai fazendo análise do cenário e vai tomando decisões e vai agindo. É uma coisa que eu tenho falado bastante para os meus mentoriados, é assim, desapega das decisões que você tomou ontem. Você vai tomar uma decisão, ontem você tomou uma decisão baseada em uma série de fatores. Amanhã você pode acordar e estar numa outra realidade. E às vezes a decisão que você tomou ontem já não vale mais para o hoje. E está tudo bem. Você precisa racionalizar isso, aproveitar das decisões de ontem, aquilo que você precisa fazer hoje. E ponto final. E você precisa se organizar, você precisa buscar conhecimento, você precisa desenvolver habilidades para que esse novo normal comece a fazer parte da sua fase de exploração. Então, por que não explorar esse novo normal? Né? Por que não caminhar em direção a ele? Tem uma metáfora que é bem falada, né? Que tem a diferença entre a boiada, né, e os búfalos, os bois e os búfalos. Os bois, quando eles veem uma tempestade vindo na direção deles, eles fogem, né? Eles se afastam. E aí eles até se separam. Os búfalos não, eles se unem, né? Ficam bem juntinhos e eles correm em direção à tempestade. E quanto mais rápido eles forem em direção à tempestade, eles sabem que mais rápido eles vão passar por ela. E isso faz com que eles tenham força e unidos, né? Por isso que eu acredito no potencial da BIMAC, né? Por quê? Porque a gente pode se unir e unidos indo em direção à tempestade, com coragem,
confiança, com determinação, com planejamento, com conhecimento, né, com desenvolvimento de habilidades, a gente passa por essa, né, por essa tempestade mais forte, né? E é isso que eu quero trazer para vocês na manhã de hoje. E aí eu quero encerrar, né, com um vídeo, né, para a gente poder fazer uma reflexão em cima disso. Se você tiver alguma pergunta, você pode pôr no chat ali, que ao final a gente vai ter ali uns 5 minutinhos para esclarecer alguma dúvida, a gente bater um papo, beleza? Então vamos finalizar com um vídeo aqui. A vida passa num piscar de olhos. E quando você vê, já cresceu, já está na faculdade, já formou família, já tem o seu trabalho, o seu ganha-pão, já fez algumas escolhas, já mudou de planos várias vezes, ou ainda não faz nem ideia do que fazer da vida ou do que é a vida. Então, aí bate aquela dúvida. O que você vai ser quando já cresceu? O que você vai ser quando seus sonhos de infância derem errado? O que você vai ser quando perceber que o curso que você escolheu não era como você esperava? O que você vai ser quando se frustrar no trabalho? O que você vai ser quando a pressão do dia a dia for mais forte que o seu desejo de alcançar o sucesso? O que você vai ser quando se deparar com a falta de oportunidades? O que você quer ser quando a expectativa não se tornou realidade? Bom, é aí que está a sua saída. Você ainda pode ser o que você quiser. Você ainda pode mudar planos. Você pode realizar novas escolhas. Crescer não significa ser o que a vida lhe reservou, e sim o que você realmente busca para a sua vida. O seu futuro não chega quando você faz 18, 30 ou 60 anos. Ele chega quando você corre atrás para alcançá-lo. Ninguém precisa estar preso a uma cadeira, a uma sala ou uma gravata. Não existe melhor fase para ser o que você quer ser. Existe a sua dedicação, o seu desejo de querer ser algo. Sim, a vida passa rápido. E as suas frustrações, seus medos, seus receios devem passar rápido também. Porque só assim você vai aproveitar cada segundo do seu tempo para investir naquilo que importa agora. O que você quer ser quando já cresceu? Então eu deixo essa mensagem para vocês e gostaria muito, né, meu objetivo aqui é deixar um fogo no seu coração, uma esperança de que a gente vai conseguir chegar lá, né, de que nós vamos passar por isso e que a gente vai conseguir sair daqui mais forte. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo seus empregos, suas famílias. Eu tenho, né, eu me compadeço, inclusive, estou até emocionada porque realmente a gente precisa se unir para que a gente possa passar por isso, né, de uma forma mais forte. E a gente precisa entender que nós temos vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas. Busque o seu autoconhecimento, busque a sua força interior, seja responsável pelas suas decisões. Entenda que você precisa tomar a frente da sua vida e se capacitar para isso. Então, eu deixo aqui, né, o meu muito obrigada, né, para que vocês possam, sim, os materiais serão disponibilizados, eu vou deixar tudo aqui para vocês. Depois vocês também vão receber aqui o teste, né, o resultado do teste, para ver qual que é o seu mindset, qual que é o seu tipo de mindset, né? E aí, né, naquilo que eu puder ajudar, né, contem comigo, né? Então, deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez à Bimac, ao Gustavo, à sua equipe. Obrigado muito pela oportunidade de estar aqui, pessoal. Muito obrigada mesmo.